Começando então mais uma aula dos estudos das epístolas paulinas, né? A gente vai dar prosseguimento lendo um pouco da segunda carta aos Coríntios, né? E a gente sabe que segunda a Coríntios é a carta mais pessoal do apóstolo Paulo. A gente consegue ver características bem pessoais dele ali. Robert Gundry, ele afirma que mais que qualquer outra carta de Paulo, né, a 2 Coríntios, ela consegue transmitir para a gente os sentimentos de Paulo sobre diversos assuntos, né? Então, quem é esse Robert Gundry aqui? Ele é estudioso da Bíblia, ele foi premiado por mérito literário pelo Seminário Batista de Los Angeles em 1961, recebeu o título de PhD pela Universidade de Manchester, na Inglaterra, e tem ensinado por várias décadas no Westmont College da Califórnia. Ele se tornou proeminente membro da Sociedade Teológica Evangélica, então ele é um autor de alguns livros e estudioso bíblico. Mayo Pierman, ele diz que 2 Coríntios, embora seja a carta mais pessoal de Paulo, é a menos sistemática. Ou seja, as outras, elas são escritas sistemáticas, as outras cartas de Paulo, mas 2 Coríntios é a menos sistemática de todas elas. Esse Meyer Pierman, ele é descendente de judeus, né? Ele nasceu em Edimburgo e aos 14 anos ele se formou em francês, serviu como intérprete para o exército dos Estados Unidos durante a Primeira Guerra Mundial na França. Em 1915 ele migrou para Nova York, converteu-se ao Evangelho e recebeu o batismo do Espírito Santo. Em 1927 ele se formou no Instituto Bíblico de Springfield, no Missouri, e no mesmo ano ele se juntou ao corpo docente. Em 1927 ele se casou com Irene Graves, foi um grande teólogo que dedicou grande parte da sua vida ao ensino e deixou um grande legado em seus livros. Eu estou citando bastante desses autores porque quando a gente estuda algum conteúdo bíblico, muitas vezes a gente se depara com nomes de autores, de teólogos, de intérpretes, de comentaristas bíblicos, e a gente não faz a mínima ideia quem sejam essas pessoas. Então, para a gente deixar um pouquinho mais claro, a gente vai começar a ver também, durante alguns desses estudos, quem são essas pessoas, esses estudiosos. Paulo, ele escreveu essa carta provavelmente da província da Macedônia, né? Foi de lá que ele escreveu. A palavra-chave dessa carta é consolo. Henrietta Mears, ela disse que a epístola começa com consolo e termina com consolo. Quem foi essa Henrietta? Henrietta Cornélia Mears, né? Ela foi uma educadora cristã, evangelista e autora. Ela teve um impacto significativo no cristianismo evangélico no século XX e foi uma das fundadoras da National Sunday School Association, que é a Associação das Escolas Bíblicas Dominicais, né? Então ela foi uma das fundadoras desse movimento. Para a gente explicar o que ela falou, 2 Coríntios 1:13 diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Se a gente for para o final, quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados e sede de um mesmo parecer. Vivei em paz e o Deus de amor e de paz será convosco. Isso é 2 Coríntios 13:11. A tradução que nós estamos usando é a Almeida Revista e Corrigida. Warren Wiersbe, ele diz que no original dessa carta o verbo consolar é usado 18 vezes e o substantivo consolação 11 vezes. Warren Wiersbe, ele foi um pastor norte-americano, teólogo, conferencista e um grande escritor da literatura cristã e trabalhos teológicos. A gente consegue ver pelos comentários Wiersbe, né, que são bem famosos, são comentários bíblicos bem famosos, que ainda são muito usados hoje em dia. 2 Coríntios 1, 23, 24 e capítulo 2, versículo 1. Ora, tomo a Deus por testemunha sobre a minha alma, de que é para vos poupar que não fui mais a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas somos cooperadores de vosso gozo. Pois pela fé estáis firmados, mas deliberei isso comigo mesmo, não ir mais ter convosco em
tristeza. Aqui foi Paulo dizendo na carta, né, para os coríntios que ele não iria mais. Ele tinha dito que ele iria para Corinto, mas aqui ele está se retificando e dizendo que não iria mais. 2 Coríntios 2, 14 e 17 diz assim: Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós difunde em todo lugar o cheiro de seu conhecimento, porque para Deus somos um aroma de Cristo. Nós que se salvaram, nos que se salvaram e nos que se perdem. Para uns, na verdade, cheiro de morte para a morte, mas para outros, cheiro de vida para a vida. E para essas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos falsificadores da palavra de Deus como tantos outros, mas é com sinceridade e da parte de Deus e na presença do próprio Deus que em Cristo falamos. Paulo está aqui falando, né, do impacto do cristão na vida das pessoas ao redor deles. Ou seja, Paulo está frisando para os coríntios que a vida deles com Cristo tem que trazer um impacto para a sociedade que eles estão. Esse impacto é o que vai fazer a diferença. Então, Paulo estava frisando isso: cheiro de vida para uns, cheiro de morte para outros, né? Aqui está falando do perfume, somos um aroma de Cristo. Ele usou muitas alegorias aqui que, se a gente for entender no contexto histórico e cultural da época, nós vamos encontrar um sentido um pouco diferente, nós vamos encontrar um sentido mais rico nessas alegorias. Simon Kistemaker, ele diz que os desfiles romanos de Vitória eram tanto religiosos como políticos, porque o general conquistador conduzia os seus cativos ao templo de Júpiter, onde alguns sacrifícios eram feitos, né? Simon Kistemaker, ele foi um estudioso do Novo Testamento e foi professor do Novo Testamento no Seminário Teológico Reformado. Então, como assim? Os desfiles romanos de Vitória. A gente pode ver isso em alguns filmes, em alguns documentários, que os romanos eles eram conquistadores, né? Eles eram uma nação que conquistava as nações próximas. Tanto é que o Império Romano expandiu grandemente, né? E só que eles, quando capturavam prisioneiros de guerra, eles levavam para desfiles públicos. Eles levavam esses prisioneiros em cortejos pelas ruas para dizer que eles, os romanos, eram os vencedores e aqueles prisioneiros de guerra iriam sofrer o impacto da derrota, iriam se tornar escravos, ser condenados à prisão, coisas do gênero. E isso a gente consegue tirar alguns pontos. Primeiro, o pregador ele espalha a fragrância do conhecimento de Cristo. Como assim o pregador? O pastor? Não. O pregador, no sentido de aquele que prega, aquele que leva a palavra. Essa pessoa, ela espalha a fragrância do conhecimento de Cristo. Paulo, ele usa a palavra osmé, que é fragrância, aroma agradável, um cheiro suave, né? No grego. Era costumeiro nas procissões triunfais se fazer acompanhar por aromas agradáveis de queima de plantas aromáticas nas ruas. Como assim? As procissões de Vitória, vamos dizer assim, os cortejos de Vitória, eles iam pelas ruas e ali eram queimadas ervas aromáticas, colocadas frascos de perfume espalhados no caminho para que o percurso se tornasse agradável aos vencedores, né? O pregador ele é o bom perfume de Cristo. Identificação do perfume, então, é a primeira etapa que tem isso. O perfume aqui não é uma substância que Paulo está falando, mas é uma pessoa. Paulo está falando de uma pessoa, essa pessoa que é aquele que prega, né? E a conceituação, que perfume é esse? Nós não somos o perfume de Cristo, nós somos o bom perfume de Cristo. Essa é a conceituação. E o efeito? Colin Kruse, ele diz que Paulo estende mais a metáfora e descreve duas possíveis reações à pregação do evangelho, tanto aos que são salvos quanto aos que se perdem. Como assim? Imagina só, para o exército vencedor, aquele aroma das ervas aromáticas, dos perfumes, esse aroma se tornava algo bom, porque eles estavam retornando para casa, eles estavam celebrando a vitória, eles estavam comemorando que voltaram vivos. Mas para aqueles que foram derrotados,
embora fosse um aroma suave, para eles não era. A interpretação deles não era essa. A interpretação é que aquele era o aroma que eles foram derrotados, é o aroma que algum deles podiam ser condenados à morte, vendidos como escravos. Então era o mesmo, o cheiro era exatamente o mesmo, o aroma era o mesmo, mas para cada pessoa que estava ali, ele teve uma conotação totalmente diferente disso, né? Colin Cruz, ele é professor sênior em Novo Testamento na Melbourne School of Theology, na Austrália, além da obra Pillar New Testament Commentary on Romans. Cruz também é autor de 2 Coríntios, introdução e comentário, que é parte da série Cultura Bíblica da editora Vida Nova. É muito interessante, inclusive, essa série de comentários. Então, o pregador é agente de vida ou morte. Aquele aroma que vai ser exalado, ele é tanto vida para uns quanto morte. Para os que rejeitam o evangelho, somos cheios de morte para morte. O mesmo evangelho que salva o arrependido condena o impenitente. O mesmo sol que amolece a cera endurece o barro. Eu vi essa frase, achei muito interessante. Para os que aceitam o evangelho, somos aroma de vida para vida, né? Uh, e algo interessante aqui que diz que o mesmo mar que foi caminho de libertação dos hebreus foi lugar de morte aos egípcios. E Paulo agora ele vai argumentar uma coisa diferente. Ele vai argumentar o por que, que ele mudou de opinião, por que, que ele não vai voltar para Corinto. Essa mudança de planos ela não foi porque ele só disse, não vou mais. Mas foi uma decisão pautada pelo amor. Ele viu que algumas visitas dele estavam se tornando peso, algumas visitas dele estavam se tornando incômodo, né, por causa justamente das cartas que ele escrevia, e ele se baseou nessa decisão do amor, porque o amor ele poupa as pessoas amadas, o amor ele não oprime e o amor ele não entristece as pessoas amadas. E ele segue adiante dizendo assim: sendo manifestos como carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus, do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne do coração. Está em 2 Coríntios 3, 3. Tábuas de pedra, ele está fazendo uma analogia às tábuas da lei, que foram escritas, as leis foram escritas em tábuas de pedra. Uma observação bem interessante é que o termo 10 mandamentos, ele não aparece na Bíblia. Ele não existe esse termo os 10 mandamentos. Esse termo ele surgiu depois. Na Bíblia, ele existe uma outra conotação para isso, que é o Aseret Hadibrot, que são as 10 palavras, os 10 ditos, o decálogo, como alguns tratam, né? São as 10 palavras, até porque para a cultura judaica da época existiam mais de 10 mandamentos, mas existiam esses, esses 10, essas 10 instruções para uma vida reta com Deus, para uma vida equilibrada, vamos dizer assim, eles resumiram nessas 10. Em algumas artes, como essa que eu estou apresentando aqui, ele aparece só o comecinho de cada frase, o comecinho de cada mandamento em hebraico, não a frase inteira. Por que que alguns fazem isso? Alguns fazem isso nas artes porque aí quando tu vai apresentar essa 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 arte para alguém ou comentar, vai ter só o começo de cada mandamento e a pessoa automaticamente vai ter que saber o resto deles, né? Então, na ordem ali, como se a gente fosse traduzir, teria: Sou o Senhor, teu Deus. Depois, não terá outros deuses. Não tomarás o nome em vão. Santificarás o dia de descanso. Honrarás pai e mãe. Não assassinarás. Não adulterarás. Não furtarás. Não dará falso testemunho e não cobiçarás. Por que que eu frisei um pouquinho essas duas cores aqui nas tábuas da lei? Porque acontece algo interessante. Os ditos 10 mandamentos, eles acabam sendo divididos em duas categorias. A primeira são os mandamentos em relação a Deus e depois os mandamentos em relação ao próximo. Eles têm essas duas categorias. Então, toda essa base dos mandamentos,
ela se resume nisso. Se resume em mandamentos em relação a Deus e mandamentos em relação ao próximo. A gente para pensar um pouquinho e a gente interpreta isso de uma maneira diferente quando a gente pensa que o próprio Cristo mostrou isso. Cristo mostrou isso dizendo o seguinte: quando a multidão ouviu como ele ensinava, ficou admirada. Mas quando os Prushim perceberam que ele silenciara os Tzedukim, reuniram-se e um deles, especialista na Torá, lhes propôs uma Sheilah para enredá-lo. Rabi, qual das mitzvot da Torá é a mais importante? Ele lhes disse: você deve amar Adonai, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma e com toda a força. Esta é a maior mitzvah e mais importante. E segunda é semelhante a ela: você deve amar o próximo como a si mesmo. Toda a Torá e os profetas são dependentes destas duas mitzvot. Essa é a versão, a tradução bíblica da Bíblia judaica completa, né? Tem alguns termos que eles não traduzem nessa Bíblia, mas os mandamentos que ele fala aqui, em resumo, quando estava respondendo essa pergunta, ele resumia exatamente nas duas categorias que estavam lá: amar a Deus e amar ao próximo. Esse é o resumo dos mandamentos que estavam nas tábuas da lei. Esse é o resumão. A síntese desses mandamentos é isso aí: amar a Deus e ao próximo. E já estava escrito, dividida nessas duas categorias, vamos dizer assim, desde quando foram entregues a Moisés. E isso uh, provou que Cristo conhecia a essência do que foi entregue a Moisés. Os mandamentos, eu coloquei um quadro comparativo aqui, ele muda também um pouco dependendo da linha que a religião ou a doutrina, a linha doutrinária que se toma. Aqui são os mandamentos, aqui a gente tem 11, por quê? Porque para a linha samaritana tinha um outro ali, que seria o 10º. Então a gente consegue ver nesse quadro, por exemplo, que o não terás outros deuses além de mim e o não farás para ti imagem de escultura, no judaísmo, essas duas frases constituem o segundo mandamento, não um cada um. Já no calvinismo, eu sou o Javé, o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão, e não terás outros deuses diante de mim, é o primeiro, e o não farás para ti imagem de escultura é o segundo. Então, essa planilha, ela consegue mostrar para a gente, né? Por exemplo, o lembra-te do dia do Shabat para santificá-lo. O Shabat é o descanso, né? Para a igreja ortodoxa, já não é o sábado, é o domingo. Para a Igreja Católica é o domingo, para o calvinismo é o domingo, né? Então, esse é um quadro comparativo dessa linha de associação dos chamados 10 mandamentos. Como dica de leitura de alguns daqueles autores que a gente viu nos comentários, né? Aqui são alguns comentários bíblicos desses autores que são bem interessantes de adquirir para o conhecimento, para a gente entender um pouco melhor como funciona a Bíblia, né? É bem interessante, então, a gente ter sempre materiais bons para consulta. E por hoje nós encerramos o nosso estudo. Nós vamos continuar no próximo estudo, finalizar essa carta de 2 aos Coríntios. A gente vai entrar depois nas cartas menores, que também merecem um grande destaque da nossa parte em alguns tópicos. Então, por hoje era isso. Até a próxima, pessoal. Que Deus abençoe.